Marcos, o genro. Ah, tá certo. Os irmãos estão se escondendo, não sei porquê, rapaz. Aí, vai, pode ir mais. Tem mais alguém aí? Não tem mais ninguém? Ah, tá certo então. O Marcão vai fazer a do genro hoje, vai levar o pessoal no rodízio, não? Ah, mas pode levar hoje, né? É? Ah, tá certo. O pastor Lão disse que vai pagar da sogra, nossa irmã pastora Helena, né? Tem mais aí? Estou falando que o pessoal está se escondendo aí, ó. Olha aí. Agora a divisão fica perfeita. Vai até ter sobremesa. Pudim, mousse. Pode acompanhar os irmãos. Amém? Levante as suas mãos para cá. Vamos orar e agradecer a Deus pela vida desses irmãos. Amém? Feche seus olhos e oremos ao Senhor. Pai, obrigado por mais uma vez poder estar na sua presença, te glorificando, te exaltando e lhe bendizendo. Obrigado, ó Pai, porque nós tivemos a oportunidade de ofertarmos e dizimarmos na sua casa e no teu reino. Por isso eu te peço em nome do Senhor Jesus, continua prosperando e abençoando e dando a vitória a este povo que teve a oportunidade de ter feito isso, ó Pai querido, com amor, com carinho, com o coração voltado a Ti nesta noite, ao Senhor, de ter feito o que fez. Por isso eu te peço que o Teu Espírito continue sondando os corações destas pessoas e continue abençoando e prosperando em nome de Jesus. E junto com a Tua igreja eu quero orar por estes aniversariantes, ó Pai, que é mais uma primavera, completam diante a Sua presença, que o Senhor continue ajudando, abençoando, dando vigor, vitalidade, prazer de continuar na Sua presença e nesta caminhada. Por isso eu te peço que o Senhor continue livrando, guardando e abençoando-os para a glória do Teu santo e bendito nome. Amém, Jesus. Pai, chegamos no momento também de ouvirmos a sua voz, a sua palavra e sermos instruídos por ela. Por isso te peço em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco nesta noite, que nesta noite o Senhor continue nos instruindo através da pregação da sua palavra. Usa o teu filho, o teu servo, o pastor Orlando, ó Deus, mais uma vez na autoridade do teu santo e bendito Espírito para falar com a tua igreja, a tua vontade, o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, bem forte, aplauda o nome do Senhor. Obrigado, meu pastor. Glória a Deus. Podemos assentar? Antes de ministrar qualquer coisa, eu quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade de poder estar aqui neste ano de 2025, mais uma vez, podendo ministrar, pregar a palavra de Deus, porque amo muito isso. Porém, esse foi um ano bastante difícil para mim. Eu, infelizmente, passei por uma situação bem delicada, que todos vocês sabem. Já fazem 8 meses que eu sofri o acidente, e até hoje ainda tem algumas sequelas, que nós precisamos aprender a lidar com essas lições da vida. Quem entendeu, diga amém. Eu digo isso porque recentemente, sei também que todos sabem, mas se houver alguém que não saiba ainda, além de eu sofrer o acidente, né, passei 5 dias na UTI, uma batida na cabeça no chão, os médicos não queriam me liberar com medo do que pudesse acontecer. Eles acreditam na possibilidade de um AVC quando uma pessoa bate a cabeça, né? Acidente vascular cerebral, mas graças a Deus o Senhor me livrou e eu estou aqui para pregar a sua santa palavra. Recentemente, agora eu não tenho exatamente, mas acho que uns 40 dias do acidente do Douglas, mais ou menos uns 40 dias, um obreiro da casa, o nosso irmão Douglas, esposo da nossa irmã Lília, que eu tenho certeza estão agora cultuando a Deus através do culto online. Quer dizer, hoje não, né? Mas está gravado, está sendo gravado. E eu quero louvar a Deus pela vida do servo do Senhor, que ele disse para mim: pastor, eu queria muito estar na ceia agora com vocês aí, mas ainda não foi possível. Porém, irmãos, para quem não sabe, o acidente foi bastante grave, ele precisou amputar parte da perna esquerda, e eu quero já antecipar isso a vocês. Claro que tem pessoas que têm senso e tem pessoas que não têm. Quando ele vier, já que ele não veio hoje, eu vou falar sobre isso. Quando ele vier, muito cuidado com a maneira de se reportar a ele no que diz respeito ao acidente, porque quando uma pessoa perde a perna, né, num acidente, ou qualquer outro membro, assim, fica uma situação bastante delicada para a pessoa e demora um pouco para ser curado. Quem entendeu, diga amém. Então, ao invés de fazer perguntas,
lance palavras positivas, palavras boas, que aliás é o que eu quero ministrar ao coração de vocês aqui nesta noite. Quem quer ser ministrado por Deus, diga amém. Então assim, eu de mim mesmo nada tenho a vos dar, a não ser aquilo que a palavra de Deus nos concede. Então, eu orando e pedindo a Deus o que eu deveria falar nesta noite, o Espírito Santo me propôs um tema, que parece que o Paulo até vai me ajudar aqui no telão. Eu queria que realmente colocasse, se for possível, porque eu quero que você grave isso. Irmão, por mais que pareça difícil as coisas na sua vida, por mais que as coisas estejam problemáticas, ou quando não estão também, nós temos que lembrar que Deus está cuidando de nós. E o que eu quero ministrar ao seu coração hoje, é para que você se lembre disso hoje durante o culto, e quando você sair daqui do culto, hoje, amanhã, durante a semana, o mês que vem, quem sabe o ano que vem, aconteça alguma coisa que você fala, mas por que Deus permitiu? Onde está Deus num negócio desse? Poderia eu fazer essas indagações como fez Jó. Jó passou por tantas dificuldades, por tantos problemas, por tanta luta, que ele falou, Deus, o senhor não está me enxergando não? E Deus teve uma resposta para Jó. Deus disse, Jó, você acha que eu não estou cuidando direito de você? É isso que você quer me dizer? Por causa dos seus problemas, dos seus sofrimentos, das suas dificuldades? Jó, deixa eu te fazer uma pergunta. Aonde você estava quando eu estava construindo o universo, o sol, as estrelas, os planetas? Aonde você estava, Jó? Você sabe? E Deus foi fazendo perguntas a ele, até que Jó pôs a mão na boca e disse, eu reconheço que o Senhor Deus vive e é o Criador de todas as coisas. Irmão, às vezes pode até parecer, eu estou aqui numa palavra introdutória já do que nós vamos falar, dado a esse tema, os cuidados de Deus sobre nós, é que muitas vezes na nossa vida parece que Deus esqueceu de nós. Às vezes, as dívidas ao invés de diminuir, ela aumenta. Às vezes você assim, passa por problemas durante a semana, você fala assim, que semana difícil. Aí no domingo à noite vem o pastor e mais cajadada ainda em você. Os irmãos do Glória a Deus veio na ceia hoje, não? Aleluia, Deus seja louvado pela sua vida, meu irmão. Porque Deus corrige aquele que Ele ama. Mas a correção de Deus hoje, não é no sentido de exortá-lo sobre os seus erros e as suas falhas de modo pessoal, mas é o erro e a falha de nós não querermos entender que nos momentos do sofrimento, da luta, da prova, Deus está cuidando de nós. Por exemplo, né? Eu já fiz, durante esses 31 anos de pastor, eu já realizei muitas visitas em hospitais, agora mesmo para o Douglas nessa situação, fiz muitas cerimônias fúnebres, ou seja, aquele culto de despedida de pessoas, aonde alguém me diz assim, pastor, o que o senhor acha dessa pessoa? Foi salva? Porque existe essa indagação dentro do coração da maioria das pessoas, com dúvidas em relação ao agir do cuidado de Deus. E seja lá qual for a sua situação, pastor, mas está demorando demais. Irmão, está demorando no seu tempo, no meu tempo. Mas no tempo do Senhor, o refrigério vai descer com muita providência na sua vida. Pastor, o meu problema não é dinheiro, é minha vida sentimental que não vai. Calma, filho, Ele está preparando o melhor para a sua vida. Pastor, eu estou com a minha vida sentimental ótima, mas a minha saúde, cada vez que eu chego no médico, é só bomba. O médico lê os exames, misericórdia. Pois eu quero te dizer que mesmo assim, Deus ainda está cuidando de você. Pastor, o senhor diz isso pela fé. Digo pela fé e pela palavra que eu vou ler aqui, para que você lembre todos os dias da sua vida, Deus está presente e cuidando da sua vida. Quando nós nos alimentamos disso, sabe o que acontece com os nossos sofrimentos? Eles ficam pífios, pequenos. Bem colocou aqui esses dias a pastora Helena, falando acerca dessa questão, de que muitas vezes nós valorizamos demais o tamanho do problema, e esquecemos do tamanho do nosso Deus. Os problemas existem para todos, para o ímpio, para o crente, para o que serve e para o que não serve a Deus. O sol e a chuva caem para todos, e a vida é assim. Todavia, os salvos e Cristo estão aqui comigo nesta noite?
Todavia, para os filhos de Deus, há muitas, muitas promessas na palavra de Deus, que nós temos que nos lembrar, trazer à memória isso constantemente. Por quê? Porque senão o sofrimento, ele abafa a nossa fé. Porque o sofrimento, ele pode não ter acontecido no ano de 2025, mas ele foi no ano de 2024 ou 2023, foi um problema na sua vida muito grande. Talvez você esfriou na fé, está até hoje titubeando, mas hoje o Senhor Deus te trouxe aqui para te lembrar. Eu estava lá em 2022, 2023, 2024, eu estava presente na causa, e em 2025 eu vou trazer livramento e exaltação sobre a sua vida. É disso que nós temos que nos alimentar. Por quê? O pastor seria um insano se eu dissesse: irmão, em Jesus acabou os seus problemas. Claro que isso não é o óbvio das escrituras. No mundo tereis vai ter aflição. Só que quando você se alimenta em Deus, como você veio fazer aqui hoje, não me refiro só à ceia, mas me refiro à palavra que desce do céu para o meu e para o seu coração. Quando você se alimenta disso, pode vir a prova e a luta que vier. O apóstolo São Paulo chegou a dizer que nem a morte nos separará do amor de Deus. Nada nesse mundo. Nenhum tipo de seta ou cilada do diabo, nenhum tipo de sofrimento ou tribulação, ou de provas dessa vida, pode nos separar do amor de Deus. Alguém, e eu sei que num momento o Douglas vai ouvir essa mensagem, alguém que pode perguntar assim: pastor, mas onde está o cuidado de Deus quando um crente sofre um acidente e perde a perna? Você já se perguntou isso? Onde está o cuidado de Deus quando Ele permite um ladrão assaltar, uma coisa acontecer? Pois é isso que nós vamos ver nas Escrituras. Que Deus não erra endereço e os cuidados dos seus filhos. Os filhos de Deus estão aqui nesta noite para ouvir a palavra do seu Pai, que cuida de você, que cuida de mim. E os cuidados de Deus, eles não são periféricos, não. Ele vai no mais profundo do âmago da nossa alma. Deus conhece os nossos sentimentos feridos. E não é o sentimento de hoje ou de ontem, Ele conhece até o sentimento do passado. E Deus vai descer com um bálsamo aqui nesta noite sobre a minha e a sua vida. Todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus com temor e tremor, sabe o que entra em nós? Fé o suficiente para vencer o dia mau. O irmão disse: graças a Deus. É isso que nós temos que aprender a dizer no momento da tribulação e da prova. Já pensou, irmão? Você está no trânsito, a pessoa do lado de lá faz a coisa errada no trânsito, ainda te xinga, e você e Deus aqui dentro do carro, você conseguir falar assim: Senhor, graças a Deus te dou, esse rapaz não sabe o que está fazendo. Que nível! Um problema grave acontece na sua vida, e você ter coragem, fé e força para dizer assim: Deus, eu entendo o teu trabalhar. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Como fez Jó. Irmão, que nível é esse? É para lá que Deus quer nos levar. Quantos querem ir, digam amém. Porque quando Deus não nos responde do jeito que a gente quer, mas cadê Deus? Cadê Deus? Eu estou orando há tantos anos, cadê Deus que não responde? Parece que Deus está ausente. Não está ausente, Ele prometeu: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A sensação que nós temos é que, muitas vezes, as nossas falhas faz com que Deus vire as costas para nós. Parece que eu não ouço mais a Deus, parece que Deus não ouve a minha oração, parece que Deus não ouve a minha adoração. Ouve sim, Senhor. Ainda hoje Ele estava de pé no trono dEle, ouvindo a sua adoração, mesmo mediante esse estado que você vive. Olha aqui para o pastor, eu estou falando de momento de dificuldade, eu estou frisando a minha vida, que sofri um acidente quase de morte esse ano, e também o nosso querido irmão Douglas, quase de morte. Todavia, quando eu cheguei no hospital para visitá-lo, ele conseguiu brincar e estava evangelizando o rapaz que estava na cama do lado, mesmo olhando para a sua perna e não vendo ela. Os filhos de Deus vieram aqui nessa noite? Bom, introdutoriamente, eu creio que o Espírito Santo já preparou a minha e a sua vida. Portanto, vamos à palavra de Deus. Se você puder, eu quero compartilhar com vocês o que está escrito sobre os cuidados de Deus em 1 Pedro capítulo 5, versos 6 e 7. Eu vou ler devagarzinho com a igreja. E quando você estiver lendo a palavra de Deus,
você lembre, esta é a palavra que constrói em nós esperança para o amanhã. Podemos ler juntos? Toda a igreja no 3. 1, 2, 3. Humilhai-vos, portanto, sob, para que ele vos exalte. Verso 7. Lançando sobre ele. Porque ele tem cuidado. Irmão, não é o cuidado da polícia militar, com todo respeito aos policiais. Não é o cuidado do governador, não é o cuidado de um segurança particular. Sabe quem é que está cuidando de você? Aquele que fez os céus e a terra. E ele não cuida de você de qualquer jeito, ele cuida de você com amor, com carinho. Ele cuida de você como um filho amado, ele cuida de mim nesse formato. Agora, a instrução da palavra de Deus, que o apóstolo São Pedro está nos trazendo aqui, é: humilhai-vos, portanto, sob a sua poderosa mão, sob a poderosa mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Porque existe um tempo que parece que Deus não está nos exaltando. Exaltação, pastor? Eu perdi o emprego, a geladeira queimou, o meu filho machucou a perna. Exaltação. Filho, calma. Quando nós aprendemos, em meio a tantas tribulações da vida, compreender que Deus está cuidando de nós, a seu tempo, diz a minha e a sua Bíblia, as Escrituras Sagradas diz que Deus vai preparar um caminho para nos exaltar com dupla honra. E quando eu creio em Deus nesse formato e caminho com Ele assim, eu sou alimentado de uma fé. Não é que Deus é meu servo, Ele continua sendo meu Senhor, mas quando Ele permite as coisas na minha vida, essas coisas que acontecem, elas são pedagógicas, ela vem nos ensinar a depender do cuidado de Deus, a ter paciência no esperar em Deus, e quando nós vamos aprendendo essas coisas, nós entendemos que Deus está cuidando de nós. Quem entendeu, diga amém. Ele está cuidando, e coisa difícil é nós separarmos o problema do cuidado de Deus. Coisa difícil é a gente separar daquela prova, daquela luta em relação aos cuidados de Deus. Irmão, Ele nunca esteve ausente, Ele não está ausente e não estará ausente na sua vida. É com quem que Deus está falando aqui? Dá um amém aí. É comigo que Ele está falando. É comigo porque durante 17 anos da minha conversão, já contei isso aqui algumas vezes, eu dizia para as pessoas: eu não sei o que é prova. Eu nunca passei por prova. O que é esse negócio que os crentes falam prova, luta? Eu não sabia realmente. Eu nunca tinha sido experimentado por Deus nesta área. Mas chegou um momento na minha vida que aprove a Deus me levar para um nível maior de maturidade. Eu não tinha prova financeira, porque sempre fui um bom empresário, Deus sempre me honrou nessa área financeira. Eu não tinha prova na área da minha saúde, a minha vida era só mil maravilhas. Mas dado um momento de Deus, Ele começa agora a me tratar com outro tipo de cuidado. Qual é o cuidado? De me tirar da mesmice, de me levar para o andar de cima, de mostrar para mim que o cuidado dele está apesar da prova e da luta. Você pode repetir comigo? Diga assim, os cuidados de Deus está em mim, apesar da prova e da luta. Irmão, como Deus ama isso. Quando Ele olha para um filho dele, que começa a reconhecê-lo, mediante os cuidados dele com relação às coisas difíceis que nós passamos na vida. A primeira coisa que nós fazemos, quando a luta e a prova está demais, na maioria das vezes é murmurar. Alguém, dependendo do nível da fé, chega até a blasfemar. Mas outras pessoas, que vão sendo amadurecidas por Deus, que vão sendo preparadas e tratadas por Deus, chegam num nível de prova e de luta, como quantas pessoas eu já fui visitar no hospital, que a situação era bastante delicada, e as pessoas disseram: pastor, eu sei que Deus tem cuidado da minha vida, eu sei que o processo se faz necessário. Outras pessoas não conseguem abrir a boca, porque sabem que se abrir vai murmurar. Mas os murmuradores não são quem estão presentes aqui hoje. A quem está presente hoje aqui é quem Deus ama e glorifica Ele durante a mensagem. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? É que assim, há um ponto
que Deus está cuidando de nós e a nossa mente, ela fica imperceptível dos cuidados de Deus, de tanta prova, de tanta luta, em tantas áreas, aquilo vai nos tomando, e às vezes nós abrimos mão do melhor de Deus chegar para a nossa vida. Lembra? Saul não, foi Saul que trocou a bênção dele por um prato de lentilha. Esaú, juntamente com o seu irmão Jacó, num dado momento da sua vida, ele vai lá e troca a sua bênção da primogenitura como filho mais velho, que ia assumir todas as coisas do pai. Ele passa o direito da primogenitura para o irmão mais novo. Por quê? Ele estava com pressa para comer um prato de lentilha. Irmão, não tenha pressa, não apresse Deus. Deus sabe o que está fazendo e Ele está trabalhando direitinho na minha e na sua vida. Quando essa consciência entra em nós, a gente não passa os pés pelas mãos como passou Esaú, trocando a bênção da primogenitura por um prato de comida, porque estava com fome. Irmão, ainda que você esteja com fome, espera mais um pouquinho. Aquele que há de vir, virá e trará sobre você a sua bênção. Houve um homem que ele foi chamado por Deus, o nome dele é Jeremias. Mas Jeremias era um homem que estava sendo provado por Deus como profeta, porque as profecias de Jeremias, ela contrapunha tudo aquilo que as pessoas queriam ouvir. Ele sempre era levado por Deus a confrontar as pessoas através do mandato de Deus na sua boca. E as dificuldades que Jeremias passava não eram poucas por causa disso. Os profetas de Deus estão comigo aqui nesta noite, posso ouvir um amém? Muitas vezes o nosso estilo de vida, ou a maneira com que nós vivemos, ao invés de granjearmos mais amigos, tem pessoas que vão se afastando de nós. Por quê? Porque elas não concordam e não querem viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas o que Deus tem para a minha vida é o seu melhor, sempre e eternamente será. Então Jeremias, num dado momento, no livro de Lamentações, se a mídia puder me ajudar, livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21, eu quero que você acompanhe comigo aqui no telão. Deus dá uma estratégia para Jeremias e ele diz isso. A igreja pode ler comigo, por gentileza? Quero trazer à memória. Na mente de Jeremias, ele estava aberto aos ensinos de Deus. Então, apesar de que todo mundo perseguia esse profeta para maltratá-lo, porque ele era pesado de boca, tudo que Deus dava para ele, não é pega a bênção e pega a vitória. Deus falava para ele, vai lá e diga, assim diz o Senhor. O que era esse assim diz o Senhor? Corrija a tua casa, porque senão a mão de Deus vai pesar sobre ti. A balança de Deus está sobre a sua vida, e você não vai para o bem, mas vai para o mal. Só que num dado momento, de tanto fazer isso, ele começa a ser um profeta perseguido. Agora, ele diz para si mesmo, quer saber de uma coisa? Eu vou trazer à minha memória as coisas que me trazem esperança, senão eu não vou conseguir cumprir o meu chamado, o meu ministério de Deus sobre a minha vida. Então ele começa a pensar nas coisas boas que Deus já tinha feito. Porque Deus fez, faz e fará coisas boas sobre a minha e sobre a sua vida. O problema, a diferença, ou melhor dizendo, é que Jeremias conseguiu enxergar isso. Ele disse, quer saber? Eu vou parar de pensar esse tipo de coisa e vou colocar outras coisas na minha cabeça. Eu vou chamar a minha memória, eu vou chamar na minha mente as coisas boas que Deus faz. Porque Deus é bom e Deus é bom o tempo todo. Quantos concordam, digam amém. Deus é bom e Ele é bom o tempo todo. Irmãos, tem muitas respostas que você não vai encontrar em Deus e nem na Bíblia. Por exemplo, não fique chateado com o pastor, eu vou te mostrar as escrituras sagradas. O seu pecado e o meu pecado não tem diferença de alguém que mata um pai de família para roubar um carro ou qualquer outra coisa. Pecado é pecado. Só que assim como Deus lançou perdão sobre a minha vida, Ele lançou sobre a sua vida, Ele pode lançar sobre a vida de uma pessoa que comete o mal. Quem entendeu, diga amém. Porque às vezes, nós queremos nos colocar diante de um plano de justiça, que ele não é a nossa realidade. Porque a Bíblia diz, o profeta vai dizer, que a nossa justiça diante de Deus, como é que ela é? Ela é como trapo de imundícia. A justiça do homem, da mente humana, ela nada é, para nada se aproveita. Sabe o que Deus vê e olha quando Ele olha para mim e para você? Ele vê a nossa justificação que foi feita por Jesus Cristo na cruz do Calvário.
Ele sim nos justificou por não ter cometido nenhum pecado. Portanto, a minha e a sua justiça, ela é muito relativa. A de Jesus não. A que Jesus pôs sobre mim e sobre você, ela é integral. Deus recebe ela. E quando nós estamos em Cristo, nós somos justificados pela fé. Quando passamos a entender isso, nós entendemos que essa justificação, ela, além de nos trazer um tempo de exaltação da parte de Deus para a nossa vida, o Espírito nos permite trazer à nossa mente as coisas que nos traz esperança. Como, por exemplo, tem muitas coisas na nossa vida que fica mastigando na nossa cabeça. Tem pessoas até que perdem o sono, como eu, por exemplo. Alguém já perdeu o sono por problemas na vida aqui? Deixa eu te conhecer, levanta a sua mão. Ah, não foi só eu não, muito bem. E essa coisa fica correndo na nossa mente, e é nosso pensamento, às vezes a gente acorda, não consegue nem dormir mais, e aquilo fica nos mastigando. Sabe o que Deus mandou falar para mim e para você hoje? Traga as coisas boas à sua memória, que Deus já fez sobre a sua vida, porque vai ser mais fácil para você vencer essa situação. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Adriana, Ele cuida de você, Ele cuida da sua família, só que nós precisamos aprender a lançar nele. Quando as Escrituras está dizendo, nos ensinando para lançar sobre Ele, e nós não fazemos, é porque a nossa mente está tão cheia de problema, que nós não conseguimos trazer coisa boa, a gente consegue só trazer mais ansiedade, mais ansiedade. Mas aí Deus está dizendo para mim e para você, lançando sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Aí nós vamos e lançamos a nossa ansiedade sobre os nossos amigos, sobre os nossos parentes, sobre o gerente do banco, que o problema é financeiro. Às vezes lançamos a nossa ansiedade sobre os médicos, esperando uma oportunidade de cura, e nada acontece. Só que aí, eu costumo fazer essa cena, e ela vai marcar a tua mente. Aí Deus está falando para mim e para você assim, você vai para lá no médico, você vai na farmácia, no açougue, na padaria, nos seus amigos, e Deus está falando, ei, Orlando, eu estou aqui, fala comigo, pede para mim, eu tenho resposta para essa situação da sua vida. Viu, igreja? Jesus está falando para mim e para você, lança sobre Ele a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado sobre a sua vida. Não que você não deva apresentar ou comentar os seus problemas e as suas dificuldades com outras pessoas. Não é isso que ele está dizendo. Você até pode desabafar, mas, meu irmão, desabafar com o médico, com o advogado, seja lá com quem for, mas não levar diante dele é pecado. É colocar Deus em segundo plano. E o que Deus está me pedindo e te pedindo é, filho, deixa eu cuidar. Por favor, só essa vez, eu não vou repetir muitas vezes, mas fala para o teu irmão com voz de profeta. Deus está falando para você deixar ele cuidar dessa causa. Deus está falando para você deixar ele cuidar dessa causa, porque ele tem cuidado de nós. É errado pedir oração para os crentes? Não é errado. Mas o que é errado é você não apresentar a causa diante de Deus. É errado nós comentarmos os nossos problemas com as pessoas? Não, não é errado. O que é errado? É Deus não ser comunicado por você. É você falar para a irmãzinha assim, a líder da oração, os ministérios de oração, vocês oram por mim? Sim, nós vamos orar por vocês, o pastor vai orar por você. Mas sabe o que Deus está te falando? Deus está falando assim, eu quero você. Eu não quero que o João, o Paulo, o Manuel me conte a sua situação. Eu quero que você, meu filho, venha até mim, porque eu quero te dar um abraço e dizer, eu vou cuidar dessa causa, porque eu te amo, meu filho e minha filha. Quando a nossa mente começa a se abrir, quando esse leque começa a se abrir, a gente consegue colocar os problemas desse tamanho na nossa vida, e Deus grandão. Repete comigo, meu Deus é grandão. Sabe que tamanho que ele é? Isaías faz uma linguagem de figura, que diz que Deus se assenta sobre o céu e a terra é escabelos do seu pé, ou seja, é o banquinho que ele fica rolando assim, ó. Esse é o tamanho do seu Deus. Ele gira o planeta Terra com o pezinho dele.
Claro que isso é uma linguagem de figura, mas é para você entender que em Deus você tem uma resposta grandiosa, maior do que o gerente do banco, maior do que o pastor, maior do que o seu médico, porque Deus tem cura aqui nessa noite. Como assim, pastor, Deus tem cura? Ele quer que se apresenta para Ele. Eu tenho vivido de médicos em médico, porque agora eu sou idoso. Você vai chegar, viu, Gepso? Fica calmo. Você está pertinho que eu sei. É porque agora diz que eu não pago mais ônibus. Se eu chegar lá no shopping, tem um lugar para me estacionar. Eles fizeram uma figurinha assim, ó, com um sujeito com uma, como é que chama aquilo? Uma bengala na mão, encurvado. Para mim, não quero esse negócio aí, não. Eu quero os cuidados do meu pai sobre a minha vida. Irmão, estando idoso ou não, eu já prometi isso para o Elcio, para a Rosana e 100 mil vezes para mim. Olha, eu passei 55 anos da minha vida sem beber água. Viu, Francisco? 55 anos eu ia nos médicos, você já ouviu isso. Eu estou falando do cuidado de Deus, quem está entendendo, diga amém. Qual é o cuidado de Deus? Ele fez o ser humano e ele fez ele fez a água. E ele diz que é para nós beber água. Você sabe o que acontece? O tempo passa e a gente não bebe. Eu fiquei 55 anos, eu ia no médico, o médico falava, você bebe água? Bebo, bebe água, bebo. Eu fui saber com 55 anos de idade que pelo meu peso eu tenho que beber quase 3 litros por dia. Eu bebia 500 ml. Você sabe o que acontece se você não beber água, meu irmão? O seu futuro é hemodiálise. Porque o rim tem que ser filtrado pela água. Não pode ser nenhum outro tipo de líquido. Suco. Eu adoro refrigerante. Não. Deus está dizendo para mim e para você que tem que beber água. Limpa o rim. Aí eu comecei a ouvir os nefrologistas e descobri que a Bíblia é verdadeira. Deus fez água para a gente beber. Tem pessoa que fala, eu esqueço. Olha o preço, hein? Meu irmão, o cuidado de Deus é tão grande que antes de nos fazer, Ele já tinha feito a água. Quem entendeu, diga amém. Bom, dando sequência ao assunto do cuidado de Deus, em primeiro lugar eu disse que Deus cuida de nós, e quando nós lançamos a nossa ansiedade sobre Ele, Ele nos exalta a seu tempo, é o que está escrito nas Escrituras. Posso ouvir um amém? Então, quando é que Ele exalta? Quando é que Ele tira a ansiedade de nós e Ele resolve o problema? Quando nós confiamos e colocamos na mão dEle e esperamos o seu tempo. Ó, a Escritura diz assim, ó, e ao seu tempo Ele vos exaltará. Eu vou pregar para você. Posso pregar, gente? Talvez não chegou o seu tempo ainda. O tempo relacionado a Deus. Aquela mensagem de determinar para Deus agora, ela é falsa. A mensagem da Bíblia e verdadeira é assim: Senhor, no seu tempo, lembra do teu servo pecador e faz a tua boa obra na minha vida. Pode ser que o tempo de Deus seja quando você orar desse jeito. Pode ser que tem coisas que já era para ter bradado na sua vida e ainda não aconteceu por causa das circunstâncias de como você tem tratado a Deus. Você trata a Deus assim, ó, na hora da benção você dá glória. Os irmãos do glória a Deus estão aqui? Na hora da benção a gente, glória a Deus, aleluia, está na minha conta, chegou, que maravilha. A resposta do médico foi boa, glória a Deus, vou até dar testemunho. Mas na hora da prova você fala assim, cadê o meu Deus? O que está acontecendo? Deus se esqueceu de mim? Deus me abandonou? Ele mandou te dizer que não, Ele continua sendo o seu Deus. Ele continua cuidando de nós. E que tem coisas na nossa vida que nós precisamos aprender o tempo dEle, o jeito dEle, porque o tempo dEle, o jeito dEle, sempre é o melhor para a nossa vida. Então, quando Jeremias está dizendo assim, ó, vou trazer à minha mente as coisas boas que Deus já fez, por isso que tem que contar testemunho na igreja. Testemunho não é para a sua glória, é para a glória de Deus. Quem entendeu, diga amém. Aí o profeta diz assim, ó, quero trazer à memória o que pode me dar esperança, porque às vezes a esperança de alguém aqui está para acabar. Cadê a minha namorada, o meu namorado que não chega? Cadê aquele emprego, aquele dinheiro que Deus prometeu, aquela herança que ela já era para estar na sua mão?
a maneira como nós comportamos com Deus é exatamente como a do filho pródigo. O irmão do filho pródigo foi até o pai e disse: me dá a minha herança. E foi embora. Depois que ele gastou tudo, perdeu e começou a sofrer, você sabe o que ele fez? Ele voltou ele voltou para a casa do pai. Ei, você que está na casa do pai, escuta o que Deus está dizendo. Não importa a circunstância ou o que você está passando, o meu amor por você não mudou, e eu continuo te amando e cuidando da sua vida. Como é que eu faço, pastor, para lembrar isso? Eu tenho que sempre colocar na minha mente as coisas boas, porque as ruins vêm todo dia. Todo dia vem problema na nossa vida. O feijão queima. Acaba a luz a hora que você vai tomar o banho. Aliás, tem gente que dá até graças a Deus por isso, Nelson. Que alívio. Hoje. Ei, o emprego deu errado. Houve um problema na sua casa. Mas Deus está mandando eu te dizer assim, ó. Nessa hora, se você conseguir glorificar o nome do Senhor, Ele vai te olhar com olhos diferentes. Ao invés de você murmurar contra Deus por causa da bênção do outro, se alegra na bênção do outro, e Deus vai trazer também sobre a sua vida. Pastor, como é que o senhor sabe disso? A Bíblia garante isso? Claro que sim. A outra lição está em Isaías 64:4. Isaías 64:4. Você pode? Leia comigo. Porque desde a antiguidade, nem com os olhos se viu Deus além de ti. Deus trabalha para aquele que nele espera? Que conversa é essa? Alguém entende esse versículo como: eu não preciso trabalhar, Deus faz tudo por mim? Não, meus irmãos. O versículo no seu contexto geral, e é claro que eu te convido a ler depois, falam de duas coisas aí. Essa questão é: Deus trabalha para aquele que nele espera, nos fala de tempo e de paciência. Diga comigo: tempo e paciência. Grava isso na sua cabeça. Esperar em Deus é esperar o tempo de Deus com paciência. A nossa impaciência, muitas vezes, vira a bênção de Deus para o outro lado. E não para atrair ela sobre nós. E Deus trabalha para aquele que nele espera, além de nos falar de tempo e de paciência. Sabe o que significa esta palavra, profeticamente falando? Porque não está escrito na Bíblia à toa. Essa palavra é para mim, é para mais alguém aqui, não? Pense nisso. Deus agora está deitado numa rede ou ele foi pescar. Está cansado. Não, você não vai encontrar esse livro na Bíblia. O versículo das Escrituras é esse aqui, ó. Nesse momento, você dentro da igreja Ministério de Jesus, domingo, 19h57, Deus está trabalhando pela tua causa e pela tua vida, agora, nesse momento. O que ele está fazendo agora, pastor? Ele está lançando fé no seu coração. Ele está trabalhando a sua mente. Ele está te trazendo esperança. Ele está dizendo para você que vai dar certo. Ele está dizendo que a luta vai passar, a prova vai passar, e o nome dele vai ser glorificado sobre a sua vida. Talvez ele está indo lá dentro da sua casa, no meio da sua família. A gente fala isso, alguém diz aí: isso aí é utopia, Deus não é assim não. Não é? Um dia eu estava pregando aqui. A minha oração em casa, você vai lembrar disso. Se é um homem da verdade, você vai falar se é verdade ou não. A minha oração estava em tanta prova e tanta luta que eu disse: Deus, eu não aguento mais, Senhor. E eu vinha para o culto, quando, na época da prova, da luta, eu punha o primeiro pé aqui para pregar, o diabo falava na minha cabeça assim: vai pregar o que hoje? Aí em casa eu orava: Senhor, o teu socorro, me ajuda, Senhor, me ajuda. Senhor, doidinho da cabeça, manda um passarinho dessa janela, Senhor. Se o Senhor está me ouvindo, manda um passarinho aqui na janela. Leão abrindo o olho devagarzinho assim, eu ficava olhando. Era aquelas janelas grandonas, como é que chama aquele negócio lá? Era uma porta, na verdade. Como é que chama aquilo? Tem um nome. Janela balcão, isso. Aí, eu estou olhando para a janela balcão do quarto da rua Tales. Cadê o Renatão?
em frente ao salão do meu cabeleireiro Renato, morei lá há muitos anos, eu olho para a janela, irmão, devagarzinho, um passarinho pousou na janela. Isso para você pode ser a maior bobagem do mundo, mas para mim, que pedi para Deus mandar um passarinho, é Deus dizendo assim: meu filho, apesar de tantas lutas e tantas provas, foi numa situação assim, a minha empresa estava quase à falência, esse prédio estava para ser devolvido, porque tinha 9 prestações atrasadas, a Rosana tinha passado por um câncer de tireoide, no processo, tá? Foi um processo de 1 ano e meio, o filho da minha sogra, o meu cunhado, o irmão da Rosana, partiu, foi embora da terra, o meu irmão e meu pastor, o homem que me ganhou para Jesus, perdeu a vida num acidente, num poste, tudo isso no período de 1 ano e meio, eu não aguentava mais, não tinha mais condições, e eu vinha pregar, e eu subia aqui no púlpito e dizia: pregar o quê, Jesus? Que vida é essa, Jesus? Pregar o quê? Mas eu pregava, aí um dia eu saí daqui e fui para casa, eu já contei isso, mas é porque alguém precisa ouvir, quem está ouvindo diga amém. Eu cheguei em casa, tinha uma pomba sentada em cima da minha cadeira. Os irmãos do Glória a Deus estão aqui, não? Como que aquela pomba entrou lá? Nem eu e nem a Rosana nunca soubemos disso. Apesar de terem frestas de janelas abertas, mas como ela entrou, nós não sabemos. Quando eu vi aquela pomba em cima do encosto da cadeira, eu lembrei na hora do que eu tinha pedido para Deus. Irmão, se preciso for, Deus vai mandar uma águia na tua casa, mas a resposta vai vir, se você ficar fiel. O que Deus está falando para mim e para você? Estou cuidando, filho, calma, eu estou trabalhando na sua causa. Eu disse inicialmente que o nosso Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, Ele fala assim, ó: lança para mim o seu problema, que eu tomo cuidado dele, ao seu tempo eu vou te exaltar. Então Deus exalta os seus filhos. Eu disse aqui também que Deus nos ajuda a cuidar da nossa mente, trazendo coisa boa, que foi o que o profeta Jeremias fez. Quem entendeu até aí, diga amém. Agora eu estou dizendo que Deus está trabalhando nesse momento, na sua causa e na sua vida, no nome de Jesus. Pastor, mas Deus não estava lá quando o senhor foi atropelado? Estava. A minha Bíblia me garante e te garante que Ele está em todos os lugares, inclusive Ele está na casa aqui hoje, viu? Lendo o meu e o seu coração, o meu e o seu pensamento. Parece que eu vejo. Eu não sei se a Rosana deu graças a Deus quando ela me viu naquela situação. Mas eu vou atemorizar você sim, vou te atemorizar, que você precisa ser atemorizado. Pastor, servo de Deus, 30 anos, pregador do Evangelho, caído no chão com a cabeça rachada, sangrando a cabeça e os 2 ouvidos. Eu fui preparado pelo diabo para murmurar, para olhar para trás, para voltar. A minha esposa teve fé para orar para que eu tivesse vida. Bem feito. Estou aqui pregando o Evangelho para a glória de Jesus Cristo de Nazaré. Agora, pode ser que o diabo combinou entre os demônios. Hoje nós mata ele. Hoje nós para ele. Irmão, o diabo pode armar o que ele quiser sobre a sua vida. Mas se o céu não autorizar, não acontece. O que você está dizendo, pastor? Deus estava trabalhando. O cara da bicicleta não me viu, eu não vi o cara da bicicleta que me derrubou, eu bati a cabeça, eu não vi nem a ambulância chegar. Ela disse que eu estava desmaiado, né, Rosana? Eu estava desmaiado fora, apagado. A ambulância chegou, me pegou, me levou para o hospital, não vi, não lembro. Mas sabe quem estava no carro da ambulância, lá por trás? O homem de branco estava lá. Eu cheguei e me assustaram mais ainda. Tiraram do pronto-socorro e me mandaram para a UTI. Ele não estava lá na UTI, gente. Ele estava lá. E ele me trouxe hoje aqui, dia 12 de outubro do ano de 2005, para pregar o Evangelho. E é o que ele vai fazer na sua vida, se você permanecer fiel, porque ele está trabalhando na sua causa e na sua vida para a glória do seu nome.
E às vezes a gente fala assim, de mim? Ah, não, de mim Deus esqueceu. O meu negócio não vira, minha empresa não vai, meu trabalho não vai, eu não consigo, na minha vida sentimental, eu não consigo. Consegue. Agora, eu preciso falar isso para vocês. Eu voltei a viver uma lua de mel com a minha esposa. Gente, a minha casa está uma bênção, está uma paz na minha casa, que eu estou nem acreditando. Aleluia. Deus trabalha para aquele que nele espera. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando na vida do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Eu já vi muitos pais chegar a dizer, não, isso aí não tem jeito não. A última palavra é do Deus das Escrituras. Inclusive, Alan, você está escalado, viu, Alan? Quinta-feira no estacionamento, hein? Está na escala, né? Aleluia. Gente, presta atenção. Ó, para que Deus está falando isso comigo? Para amanhã você lembrar. Se Deus o livre guarde, o patrão mandar embora é porque Deus vai te dar uma empresa para você abrir. Sai do emprego assim, ó, é diferente, né? Sai do emprego assim, ó. Eita, Jesus, vou abrir uma empresa, hein? Foi demitido. Irmão, chamar isso à existência pela fé, não com desdenho, pelo amor de Deus. Olha para o seu pastor, não com desdenho, que Deus não tolera isso. Com seriedade. Você não lembra o número do seu CNPJ, lembra? Lembra não? Mas grava ele na cabeça, que você vai ter que repetir muitas vezes esse número. Santos de Deus, preste atenção. Eu recebi uma promessa, quando eu era mais jovem, que eu ia casar com uma mulher muito bonita. Deixa eu usar, gente. Isso aqui é uma maravilha, dá um resultado que você nem imagina. Deus trabalha. Aleluia. Olha aqui para o pastor. Eu já contei isso para vocês. Eu entrei dentro de um escritório, Deus trabalhando. O que o pastor está pregando? Que Deus está trabalhando. E é por você que ele está trabalhando. E é agora. Não é amanhã que ele vai trabalhar, não. Ele não foi pescar, ele não esqueceu de você. Ele não está de férias. Ele não está cansado nem deitado numa rede. Deus está trabalhando pela sua vida. Eu estava começando a minha carreira de empresário. Eu entrei dentro do dono do escritório da BMW, o dono da marca no Brasil. Eu estava vendo etiqueta para carro importado. Eu entrei dentro do escritório, que o diretor dele me levou lá, para a gente tratar alguns assuntos, que ele estava abrindo, o negócio estava começando em 1996, mais ou menos, estava começando no Brasil, e eu entrei na sala. Quando eu falei que eu trabalhava para o concorrente dele, o cara me falou dos palavrão maior que você pode imaginar. Eu sabia quem era o cara. O cara me humilhou, falou um monte de coisa, porque eu trabalhava para o concorrente dele, só que eu não sabia. Na época, a Abrasiva era uma empresa que trazia a concorrência da BMW para o Brasil, só que ele era o dono da marca. Aquele cara me humilhou tanto, gente, tanto. Quando eu saí da sala dele, porque ele me pôs para fora, o diretor foi me levando, o diretor virou para trás e fez assim, ó, dentro da sala, enfiou a mão dentro da sala, fazendo assim. Eu vi que o dedo dele entrou assim, de repente eu vi ele fazer assim, ó. O cara saiu pedindo desculpa. Você sabe como é que eu saí da sala? Em nome de Jesus, eu fiquei muito irado. Eu disse, Deus, o senhor estava lá? O senhor viu aqui? O senhor ouviu o que aquele homem me falou, senhor? Tem misericórdia. Senhor, aquilo não é para um filho teu, não. Tem misericórdia. Me ajuda, Senhor, me dá graça. Deixa eu ir embora daqui. Senhor, saí de lá indignado, no carro orando indignado, pedindo a misericórdia e a graça de Deus. Irmãos, eu não lembro quanto tempo exato, mas passaram-se alguns meses, ou talvez até mais que um ano, mas aquele milionário perdeu a concessão da BMW no Brasil. Os irmãos do Glória a Deus não está aqui não? Deus falou aqui nesse púlpito esses dias atrás. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Isso não é pastor não, tá? Você é ungido de Deus. Você é ungida do Senhor.
Se alguém te humilhar, você não precisa se vingar, não. A vingança vem do Senhor. Irmão, passou algum tempo, o homem, o bilionário, perdeu a concessão da BMW no Brasil. Sabe o que o pastor está dizendo para você? É que Deus está trabalhando na tua causa. Ele é Deus que põe o pombinho em cima da cadeira, mas Ele é o Deus que move milionários da sua frente se tentar pisar em você. Ele é Deus. Ele está trabalhando na sua causa. Nós temos a ceia, e eu quero relembrar você que quando nós entregamos a nossa ansiedade para Deus, Ele cuida de nós e a seu tempo Ele nos exalta. Quando nós temos em mente que nós precisamos lembrar, como fez Jeremias, das coisas boas que Deus tem feito, nós recebemos força de Deus, não para murmurar, mas para declarar a bênção de Deus sobre a nossa vida. Quem entendeu, diga amém. Agora Isaías está me ensinando e te ensinando. Ele disse: nunca se viu, desde a eternidade, um Deus como o Deus dos crentes, que trabalha para aquele que nele espera. Mas acaba aí o versículo? Não. O versículo não acaba aí. O apóstolo São Paulo, ele faz uma ponte nesse versículo de Isaías 64:4, falando do trabalho de Deus, lá no livro de... Vem em mente. 1 Coríntios, capítulo de número 3, o verso 6, eu te passei esse, meu amor. 1 Coríntios 3, 6. Olha a ponte da analogia que Paulo está fazendo com o que disse o profeta Isaías. 1 Coríntios 3, 6, diz assim a palavra do Senhor. Você pode? Leia comigo. Paulo dizendo: eu, Apolo, mas, aprenda isso hoje. Deus tem cuidado de você e não é na força do seu braço, não é do seu jeito. O crescimento vem da parte de Deus. Mas, deixa o versículo, por favor. O crescimento veio de... Paulo plantou, semeou, plantou. Apolo, que era outro pregador, regava. O que significa regar? Ele continuava a obra de Deus sobre a vida das pessoas. Mas da onde veio o crescimento? O crescimento vem de Deus. O crescimento na sua vida profissional. Ele vai vir de Deus se você fizer plantar a semente correta no tempo correto. Eu não sou muito bom desse negócio de agricultura, mas eu lembro mais ou menos. Tem uma época que se você plantar um tipo de semente, ela não floresce, não é assim? Quem dos irmãos sabe disso aí? Não tem a época de plantar café. Café não tem isso? Tem uma época de plantar tal coisa que... Aí tal época não dá, a seu tempo. O que quer dizer a seu tempo? Deus tem o controle da... Por exemplo, agora não é a primavera agora? É agora que é a primavera? Você passa na estrada, vê aquele monte de árvore. Quando você viajar, você vai lembrar do pastor Orlando, tá vendo? Isso é marketing. Você está na estrada olhando para aquelas árvores, tudo florido agora. É o tempo de Deus fazer florescer. É o tempo de Deus fazer florescer a sua vida. Em nome de Jesus, é o tempo de Deus na sua vida. Você vê que no inverno, você olha para as árvores, está tudo seco. Não é o tempo de Deus. Só que tem um tempo que Deus fala assim, chegou a hora. Agora eu vou fazer. Irmão, pela fé, acredite, o tempo do crescimento de Deus na sua vida é hoje. Mas pastor, eu ainda não plantei. Demorou. Começa a plantar. Começa a regar. Sabe que se você fizer essa parte, sabe o que a Bíblia me garante e te garante? Ah, pastor, mas aí está falando sobre a pregação da palavra de Deus. Também. Ou será que você não tem inteligência suficiente para saber que se você chegar para a terra e falar, nasce pé de laranja, nasce, mas se você não plantar a semente, vai nascer como? Quem entendeu, diga amém. Palavra de Deus, se você plantar numa pessoa, o Espírito Santo faz ela germinar e a pessoa cresce na fé. Quem entendeu, diga amém. Semente na terra é a mesma coisa. Deixa eu falar uma coisa séria para vocês. Gente, a oferta já foi até tirada hoje. Mas tem gente, pelo amor de Deus, não critique o pastor Orlando, tá? Não me critique. Eu sei o que eu estou falando. Tem gente que põe R$1 de oferta, que frutifica na obra muito mais do que quem põe R$1.000. Sério, pastor? Foi Jesus que ensinou isso? Foi Jesus que ensinou isso. Lembra da oferta da viúva? Então tem alguém que põe R$1.000 na oferta com interesse, com
um coração dúbio, com moeda de troca com Deus. Tem alguém que põe R$10, mas com gratidão, com um coração reto. Aí sabe o que Deus faz? Eu vou subir aqui agora, que essa aqui eu preciso falar aqui de cima, desceu agora. Você quer que Deus trabalhe por você na sua vida financeira? Quem quer, diga amém. Não me importa qual é o valor da sua oferta. Quem faz essa leitura é Deus. O que me importa, que eu tenho ensinado a minha vida inteira aqui, quando essa salva chegar em você, não desdenhe. Não trate o seu olerite ou o seu salário com desdenho na hora de você mostrar para Deus que você crê que Ele trabalhou por você. Quem crê assim, diga amém. Chegou o momento da oferta na casa de Deus. Eu ganho essa miséria, eu vou falar graças a Deus nada, não tem nem dinheiro para dar oferta. E se dou um restolho. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, eu não estou aqui para me gloriar, a minha glória está em Cristo. Posso ouvir um amém? Eu dei muitos anos na minha vida moedinhas para as pessoas que pedem oferta no farol. Dei moedinhas. Deus não deixa mais eu fazer isso. Você acredita nesse detalhe? Eu vou falar isso para a glória de Deus, não vou contar o que nem como. Um dia eu fui dar R$50 para uma mulher que limpava lá o negócio de jogar comida fora do shopping. Como é que chama aquilo? O lixo de jogar comida fora. Elas não pegam lá e vai jogar? Eu fui dar R$50. Eu saí do shopping, a moça assim em mim, ó. Pastor, o senhor está falando isso para se aparecer. Não. Eu já dei R$3 também lá atrás. Deus tem uma leitura do meu coração e do seu coração. Deus tem uma leitura do nosso comportamento no culto. Por exemplo, hoje está todo mundo com os olhos esbugalhados, olhando para o pastor assim. Mas lembra quando você vê as árvores lá fora florescendo, que chegou o tempo da primavera de Deus na sua vida. Se não chegar um passarinho dentro da sua casa, vai chegar um frango. Irmão, nem que seja um frango, mas vai chegar em nome de Jesus. Quando você olhar para o frango, faz que nem o pastor Elcio. Pastor Elcio, todo domingo, vocês sabem que é verdade. Vocês comeram a macarronada, né? Todo domingo a macarronada. Eu é frango, poxa. Gente, olha, Deus está trabalhando por você, tá? A resposta do exame que você vai levar para o médico ver, o médico é limitado. Há muitos anos atrás, eu cheguei numa médica e dei um pouquinho de esteatose, gordura no fígado, que a maioria dos seres humanos tem um pouquinho. Cuidado, viu? Toma conta dessa pochete aí, porque é perigoso. A médica pegou o exame e falou assim, nossa, isso vira cirrose, e cirrose não tem cura. Eu voltei para casa. Rosana, a médica disse. Na época, a Tati congregava aqui com a gente, o Hanna. Levei todo mundo para minha casa. Gente, o médico falou. Faz 25 anos e eu estou aqui dando glórias a Deus. Pasmem. Eu trago o exame semana que vem, se vocês quiserem. Acabei de fazer de novo, chama negócio aqui, ultrassom abdominal. As diastoses subiu. Diastose, para quem não sabe, vocês não estudaram, é gordura em volta do fígado. Então tem camadas. Chega uma hora que não tem mais jeito. Morre mesmo. Só que isso, irmãos, é um processo. Aquela médica lançou uma palavra para mim e eu assumi aquela palavra. Mas depois que eu aprendi, que eu entendi, que eu fui vigiando, que eu fui na academia fazer exercício físico, que eu diminuí a Coca-Cola, os açúcar da vida. Foi diminuindo, sumiu a gordura do fígado. Eu não preguei aqui hoje que quando Deus abençoa uma pessoa, você tem que glorificar Ele por isso. Os irmãos do Glória a Deus estão aí? Entenda isso, meu querido. Não é brincadeira o evangelho, não. Você não veio aqui passar um tempinho da sua vida no domingo à noite, não. Nós vamos ceiar agora. Mas antes de ceiar, eu quero te dizer, lança sobre Ele a sua ansiedade, porque Deus tem cuidado de você. Entenda que você tem que trazer as coisas boas, porque coisa ruim vem todo dia. Põe mais coisa boa, vindo do culto domingo à noite, aprendi, põe a palavra na cabeça, pensando nas coisas que são de cima, se alimenta dessa fé e desse poder, porque a hora que vier o dia mau, você fala assim, ó, o meu Deus vive para sempre.
A hora que vier a notícia ruim, você fala assim, ó, Deus pode mudar essa situação. O médico pode falar A, você fala B na cara dele. Você fala assim, maior é Deus do que esse papel aí. Tudo é possível aqui. Esse é o nosso Deus, essa é a palavra de Deus. E Deus está trabalhando na sua vida hoje. Pastor, isso aí é pegadinha. Não, pegadinha. Isaías 64:4. Nunca se viu desde a antiguidade um Deus como esse, o Deus dos crentes, que trabalha para aquele que nele espera. Deus está trabalhando, querido. Você vai viajar de avião. E você não vai viajar de avião só por problema. Você vai viajar de avião a passeio. Nós vamos orar ainda hoje pelo Júnior e a Bia. Nós fomos visitar ela ontem. Deus fez um milagre na vida do casal, que eles não podiam engravidar. Pois a moça não está embuchada? Tá, gente. Tá prenha que fala, né? Ela tá prenha. Só que deu uma dorzinha no rim dela. Sabe o que ela fez? Sabe o que o marido fez? Eu vou murmurar coisa nenhuma, vou ligar para os meus pastores. Ligou, nós fomos lá, oramos e Deus vai fazer uma grande obra na vida do casal. Deus está trabalhando pelo Júnior e pela Bia. Viu, Bia e Júnior? Deus está trabalhando por vocês. É isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que acreditar. Eu não venho para a igreja para passar um tempinho, não. Eu venho aqui para comer de Deus, para na hora da dificuldade eu lançar a palavra correta ao tempo certo, porque eu tenho certeza, o Deus da Bíblia vai me exaltar. Nós vamos participar da ceia hoje. Quando você comer desse pão e beber desse cálice, você vai dizer assim, ó, eu não estou bebendo suco de uva e não estou comendo pãozinho. Eu estou entrando dentro do corpo de Cristo e o corpo de Cristo está entrando em mim. E nele todas as coisas já foram conquistadas. O que você acha que um ser humano pode conquistar que não está em Jesus? Tudo foi feito por ele e para ele, inclusive você. Aí ele pega você do mundão, que ele pegou do mundo, eu não sei de onde ele te pegou. Ele pegou eu do mundão e trouxe e jogou dentro dele. Sabe onde você está? Você está dentro dos cuidados de Deus, que está dentro de Jesus. Tomar ceia significa dizer assim, para Deus, para você, eu vou lembrar, eu vou trazer a minha lembrança, que eu estou em Cristo, e Cristo está em isso. Na hora do problema, da dificuldade, ainda que não seja o momento da ceia, você vai dizer assim, ó, Cristo está em mim. O processo vai passar, a prova vai passar, essa luta teve começo, ela tem meio, mas ela vai ter fim em nome de Jesus. Quando a gente assume isso, irmãos, a nossa vida muda todo dia. Eu encerro dizendo para vocês assim, ó, eu fiquei tão doido uma época da minha vida, com tantos problemas, tanta dificuldade, que eu falei assim, não, eu vou começar a agir a fé, que eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer do jeito que Deus me ensinou. Eu comecei a conversar com as máquinas da minha empresa. Ah, pastor, na época da prova, juro para vocês, não pode jurar por Deus, né? Aí falar nisso, hoje é dia de Nossa Senhora da Aparecida, não é, gente? É, hoje é dia dela. Deixa o pastor explicar uma coisa para você. Eu não sou mais católico, já fui, mas a Bíblia diz que ela é bendita entre as mulheres, tá? Então você não pode desrespeitar a mãe de Jesus na Bíblia. Ela não é o que a Igreja Católica apresenta. Não. Ela é uma mulher natural como nós, seres humanos. Ela não é mãe de Deus. Ela é mãe de Jesus, que foi gerado para fazer a obra de eu e você estar aqui hoje glorificando a Deus. Bom, eu fiz uma brincadeira e associei uma coisa a outra, mas o que eu quero encerrar é dizer para vocês assim, ó, creia, meu irmão, isso aqui não é brincadeira, não é utopia, não. Eu não vim aqui para perder o seu tempo e o meu tempo, eu vim aqui para lembrar você que Deus é bom o tempo todo. Na hora da prova, da luta, da dificuldade, lembra desta palavra. Deus vai te levar a lugares que você nunca pisou na sua vida. Lugar de honra, lugar de dupla honra. Por quê? Porque no momento da prova, você glorificou a Deus. Tem lugar de dupla honra para a sua vida. Feche os seus olhos, por favor.
Pai querido, obrigado, Senhor, por esta grande oportunidade de expressar a Tua palavra ao Teu povo. Te agradeço por este momento rico, próspero e abençoado, porque a Sua palavra, ela não volta para o Senhor vazia, antes ela prospera, ela cumpre o seu desejo, o seu propósito. Então hoje, Senhor, nós estamos nos tornando hoje crentes mais maduros, mais parecidos com Jesus, mais próximo da Tua verdade, um pouco mais, um pouquinho mais, que nós possamos, Pai, para a glória do Teu nome, para a alegria do nosso coração, sermos igreja do Senhor, corpo de Cristo. No precioso nome de Jesus, nós oramos e declaramos a Tua bênção, o Teu cuidado, porque o Senhor tem cuidado deste povo, o Senhor tem cuidado dos Teus filhos nesta casa de oração. Nos faça lembrar das coisas boas que o Senhor tem feito para nós, Pai. Pai, em nome de Jesus, nos dê sabedoria para lembrarmos que nós temos que fazer a nossa parte. Plantar e semear é conosco, mas é o Senhor que dá o crescimento, aleluia. Não é na força do nosso braço. Nossa parte é semear, mas quem faz crescer é o Senhor. E honras e glórias seja dada ao Teu nome. Fique de pé no seu lugar, vamos cear. E se você puder, enquanto você fica de pé, aplaude bem forte aí o nome do Senhor. Salvar, um pacto para selar, silêncio no céu. Cante comigo, diga. Resgate e salvação, encheu teu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. E o que ele fez, diga aí. Tudo que ele fez foi obedecer um plano que Deus escreveu. Diga. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar,
da graça me alcançou, e quando tudo parecia estar perdido, naquela cruz o seu sangue me libertou, me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Te adoramos, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Aleluia, glória a Deus. Amém. Todos pegaram pão. Alguém ficou sem pegar o pão? Se alguém ficou, por favor, levante sua mão. O obreiro vai até você. Amém. Irmãos, parece ser pequeno, uma pequena partícula de pão, mas essa pequena partícula de pão que você segura nas suas mãos representa o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse assim para os seus apóstolos: este é o meu corpo, que é partido em favor de vós. E ele fez isso para nos resgatar, para nos salvar, porque nós não tínhamos como ser salvos pelas nossas ações, pelas coisas que praticávamos, só nos restava a condenação. Mas como disse esse louvor, Deus olhou para nós e falou: eu vou levar até vocês o plano perfeito. Jesus Cristo é o seu nome, o Filho de Deus, o Verbo que encarnou aqui nesta terra, veio pelo ventre de Maria, trazido pelo Espírito Santo, cresceu nesta terra, andou entre os homens, pregou o Evangelho da salvação, aquele que traz o arrependimento ao meu e ao seu coração. Ninguém poderia ter feito, ninguém poderia fazer tal coisa, e ele fez por amor de mim e por amor de você. E quando nós dissemos a ele: Senhor, eu te amo, é porque ele nos amou primeiro. Amém. E o céu, ele é feito de eu te amo. Jesus, o plano perfeito da salvação, glória a Deus, ele está aqui hoje, no meio de nós, e esta partícula de pão representa o seu corpo, que foi entregue em favor de nós. Neste momento eu convido a você, antes de colocar este pão na boca, faça uma reflexão. É o corpo de Cristo, é a redenção dos nossos pecados. Participeis todos neste momento, em nome de Jesus.
Erga suas mãos e diga: oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, 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 oh. Ele me amou. Ele me amou. Ele tem ciúmes de nós. Tem ciúmes de mim. Seu amor, O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. E então de repente já não vejo mais minhas aflições, eu só vejo agora. E percebo quão maravilhoso Ele é, e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Só peço que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Glória a Jesus. Aleluia. Deus seja louvado. Todos pegaram o cálice. Ficou alguém sem pegar? Todos pegaram. Amém. Deus seja louvado. Feche seus olhos. Glória a Jesus. Não se apresse em sair deste momento de comunhão que você se encontra nesta noite, neste local. Você está fazendo um ato aonde Jesus veio fazer por nós primeiro. Louvado seja Deus. Quando Jesus ele está entrando, montado em cima de um jumento, e os discípulos pensam que é o momento, agora é a hora, que ele vai levantar espadas, que ele vai levantar lanças, que está tudo preparado. Esse era o momento que os discípulos esperavam. Jesus que viesse guerrear para tirar eles do opróbrio de Roma. Mas pelo contrário, Jesus ele vai entrar dentro
de um lugar já preparado, aonde estavam todos reunidos para fazer a ceia. Os discípulos não estão entendendo nada. Jesus vai pegar o pão e vai dizer que era o corpo dele, que era partido em favor deles. Depois ele pega o cálice e diz: esse é o cálice da nova aliança. Aleluia. Dizendo: não precisa mais de sacrifício de cordeiro, não precisa mais de pompa, não precisa mais de carneiro. Aleluia. Eu estou fazendo este ato de ligamento, de ligação novamente para com o Pai. Sabe para que isso? Em uma atitude, em um ato de amor, porque Ele me ama. Aleluia. Porque nós cantamos aqui: Ele nos ama, Ele me ama, Ele te ama, Ele nos ama. Foi por isso que quando Ele está no Getsemane, houve um momento em que Ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se Jesus tivesse dito: Pai, eu não vou aguentar, eu não vou suportar, eu não sei o que seria de nossas vidas. Mas o plano de Deus, ele é perfeito. Ao mesmo tempo, quando ele disse: Pai, passa de mim este cálice, ele diz: não seja feito como eu quero, mas seja feita como tu queres, e a tua vontade eu vou cumprir, porque o Senhor amou, que me deu em favor deles, para que eu viesse ligar eles novamente com o Senhor. Aleluia. O amor dele nos constrange. Não tem como explicar, não tem como fazer algum tipo de explicação. Aleluia. E nos reunimos nesta noite para relembrar este ato que ele fez por nós, para que hoje viéssemos estar aqui comemorando, todos alegres e contentes, porque ele nos deu a vida. Mas não é essa vida que vivemos aqui, é uma vida que ainda está por vir. E essa vida que está por vir, ela é eterna, junto com Ele. Eu vou ver Ele, Ele vai me ver. Vamos nos olhar dentro dos olhos uns para com os outros, olhando para Jesus. Aleluia. Por isso vamos fazer menção do que Ele fez por nós. Isto é simbólico. Aleluia. Não vai se transformar em sangue, mas num ato espiritual, todos unidos, juntamente com Ele. Em nome de Jesus, participemos todos. Somos tua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos, quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Somos tua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é o oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimento, quando
palmas louvam o nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Muito maravilhoso, né, irmãos? Amém? Glória a Deus. Pastor sarou, gente, amém? Pastor sarou, igreja, amém? Glória. Ó que benção, glória a Deus. Tava mostradinho hoje, né? Tava não, gente? Que coisa. Olha lá, ó. Tá mostradinho, olha que coisa. Obrigada pelos elogios, Deus te abençoe. Amém. Obrigado, gatinho. Deus abençoe, te amo também, querido. Oh, glória. Gente, que Deus abençoe a igreja. Isso é fruto de oração, né? E de paciência. Porque é 29 anos junto, viu, crente? Ah, que benção, né? Então é fruto de paciência e oração, viu? E oração, muita oração do Ministério de Casais, da igreja, de todos os nossos irmãos. Amém? Da intercessão, né, Alenilda? Ô, glória, tá desde o começo. Glória a Deus. A família, Adriana, glória a Deus. Louva a Deus pela vida dos irmãos. Queridos e queridas, eu venho aqui hoje dar um recado abençoado, que nós estamos muito felizes, porque as mulheres vão viajar! Glória a Deus, está chegando a nossa hora, a nossa libertação, aleluia! Libertadas da louça, libertadas da roupa, das crianças, glória a Deus, aleluia! Vou falar do marido não, porque eu fui elogiada hoje, então deixa eu ficar quieta, né? Aleluia. Então, assim, olha que bênção. Nós vamos estar aí com o nosso retiro 2025. Agora, dia 24, nós embarcamos e voltamos no dia 26 de outubro. Vai estar conosco a missionária Quitéria, a pastora Quitéria, que vai estar nos ministrando a palavra do Senhor. Ela é teóloga, uma bênção de Deus, uma mulher do Senhor mesmo. Tem uma palavra poderosa e contundente. Nós vamos ter a nossa querida cantora Rose, que veio aqui louvar o Senhor junto com a pastora Silvânia, uma certa feita, que ela vai estar lá nos ministrando no louvor do domingo. E vamos ter também a nossa missionária Célia, que também é uma teóloga abençoada de Deus, ela já escreveu livros. Então, nós sabemos que são mulheres do Senhor aí que vão estar nos ministrando. Teremos aí esse trabalho maravilhoso. A pastora Rosana vai estar com vocês, amém? Se a voz deixar, nós ministramos, amém? Oh, glória, porque é tão difícil, eu falo tanto que só Deus, perco até a voz. Mas, irmãs, está sendo uma vitória esse nosso retiro. Nós vamos em 70 mulheres para a glória de Deus, amém? Então, agora, dia 24, estamos embarcando aí, dia 26, também estaremos voltando para cultuar junto dos irmãos. Contamos com todas as orações dos irmãos, para que o Espírito Santo vá à nossa frente, nos abençoe, nos dê vitória. E mais interessante ainda, irmãos, é que tem mulheres que elas são espíritas, tem mulheres católicas, tem mulheres de todas as religiões que participam do nosso retiro. Sabe por quê? Porque elas querem Jesus, elas têm sede de Deus, e elas estão lá conosco para ser ministradas pelo Espírito Santo de Deus, amém? Nós contamos com a oração dos irmãos da igreja para a glória do Senhor. Aplauda Jesus bem forte, Deus te abençoe. Paz do Senhor, igreja. Eu só vim dar um anúncio rapidinho, que hoje a gente tem cantina. E é da coreografia. Queria muito pedir para vocês, se vocês puderem passar lá para abençoar. A gente está se preparando para um culto agora em novembro. Já vou avisar de antemão que é emenda de feriado. Então, se vocês puderem se organizar para estar cultuando com a gente, vai ser uma bênção. E hoje é batata. A gente tem um combo, que é R$16, vem com a batata completa. Tem molho de alho, ketchup, maionese, cheddar, catupiry, calabresa e ainda o refri. Não, já está pré-pronto, gente. Tá tudo certo. E então, já tinha vendido metade antes da ceia, então se vocês puderem já garantir, tá bom? Que eu não sei se ainda tem. E também tem a opção de simples, tá? Que aí é sem nada por R$12. Tá bom? É isso. Deus abençoe. Glória a Deus. Olha, Santos, faz parte da obra de Deus, a Igreja Ministério de Jesus, sendo igreja, nós temos falado algumas vezes sobre ajudas à família do Douglas, né? Eles trabalham por conta, dado a situação, eles estão impedidos de continuar o negócio deles, pelo menos do jeito que era antes. E nós, como igreja, nós estamos oferecendo todo tipo de apoio.
o nosso querido irmão Ney, a Emília, que são obreiros da casa, e o Agnaldo, o Maninho, estão direcionados, se alguém quiser voltar a uma oferta específica para abençoar o servo de Deus, até que Deus prepare um outro caminho, toda ajuda é bem-vinda, seja ela qual for ou como for, tá bom? Ele queria estar no culto hoje, mas devido a um momento de saúde dele, ele ainda não está apto para tal, mas já já, se Deus quiser, teremos o Douglas e a Lília de volta com a gente aqui. Quem quer assim, diga um amém. Querendo alguém ajudar, tá bom? É só procurar um dos nossos obreiros, e os obreiros vai direcionar para Emília ou Ney, ou então para o Maninho também. Terça-feira agora, além de um período de oração, nós vamos ter um estudo da palavra sobre a Reforma Protestante, às 20 horas e 10 minutos. 7h30, oração, 20 horas e 10 minutos, o estudo sobre a Reforma Protestante. Se você quiser, é gratuito, venha participar com a gente, tá bom? Na quinta-feira, ele, o meu cabeleireiro, cadê ele? No paredão, hoje não era para você estar aí não. Nosso querido irmão evangelista Renato vai estar na ministração da palavra, e domingo que vem, nosso querido pastor Elcio vai estar na ministração da palavra também. Põe a mão no coração, por favor. Dia 24, né? 24, 25, 26, orem pelas nossas mulheres que estarão num grande evento no retiro espiritual aí, que Deus abençoe e prospere a vida delas. Pai, obrigado, Senhor, porque esta noite o Senhor nos lembrou que o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida da sua igreja. E se tem alguém competente para cuidar dos seus filhos, é o Senhor, meu Pai. O Senhor sabe o que faz, sabe o que fala, então nós estamos debaixo da tua orientação, no santo nome de Jesus. Que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, a salvação que está em Cristo Jesus, seja com todos nós, hoje e para sempre, e todos digam, amém. E se Deus é por nós, está encerrado, vai na santa paz do Senhor, Deus abençoe abundantemente a sua vida.